A pergunta é: Jesus ressuscitou, e agora? Domingo passado nós celebramos, dentro do nosso calendário, no calendário bíblico, a Páscoa na história de Israel. Diferente da Páscoa dos judeus, a nossa Páscoa, ela acontece sempre que nós nos reunimos, como essa noite, para celebrar a ceia do Senhor. A Páscoa judaica, ela está restrita a um dia no calendário. A Páscoa cristã, que é a ressurreição de Jesus, nós a celebramos todo mês, sempre que nos reunimos, e assim partimos o pão e distribuímos o cálice. Quando a gente fala que Jesus ressuscitou, nós temos que nos fazer uma pergunta: e agora? Jesus ressuscitou, quais são as implicações para a nossa história, para a nossa comunidade, para a igreja, para o povo e para o mundo, a respeito da consequência do pós-ressurreição? Quando a gente olha para as igrejas evangélicas, protestantes, cristãs, existe uma pluralidade muito grande de pensamentos diferentes. Exemplo, tem igreja que acredita que o batismo, ele só pode acontecer dentro de um rio com águas correntes. Há outras igrejas que acreditam que pode acontecer dentro de uma piscina, dentro da própria igreja. Há outras igrejas que até acreditam que o batismo não precisa ser necessariamente por imersão, pode acontecer por aspersão. Tem pessoas que acreditam, ou igrejas, comunidades que acreditam, que o batismo com o Espírito Santo acontece quando a pessoa passa a falar em línguas. Tem outras igrejas cristãs que acreditam que o batismo com o Espírito Santo acontece quando a pessoa é injetada ou inserida no corpo de Cristo, batizado no seu coração. Nós poderíamos ficar aqui falando muita coisa que acontece na pluralidade das igrejas evangélicas cristãs, e está tudo bem, mas existe algo que não pode ser diferente para que essa igreja seja considerada uma igreja cristã. O apóstolo Paulo nos falou isso quando ele escreveu à igreja de Corinto as seguintes palavras: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, não acreditar na ressurreição anula completamente o âmbito da fé. A nossa fé passa a ser vã, vazia, inútil, uma grande vaidade, se você não crê que Jesus ressuscitou. E pior ainda, não apenas é uma fé vazia, vã, vaidosa, mas é uma fé que não resolve os seus pecados e você permanece em pecado. Ou seja, a morte de Jesus, ela é complementada pela ressurreição, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, ele se igualaria a tantos líderes religiosos antes e depois dele. Mas como ele ressuscitou dentre os mortos, essa é a grande profissão de fé que Paulo traz aqui. Ele vai dizer: a nossa fé agora é preenchida, ela não é vã, ela não é vazia. Agora, porque Jesus ressuscitou, você pode ser livre do pecado, você pode ser perdoado, a tua história continua por causa da ressurreição. Porém, cá entre nós, humanamente falando, dá para acreditar na ressurreição de Jesus? Dá para acreditar que alguém foi tão torturado por uma máquina imperial de execução, e depois de ser torturado, foi crucificado, morto, e isso tem a ver com a fama de um império, que de fato mata os seus opositores? Você acha que esse homem ressuscitou no terceiro dia? Humanamente falando, não dá para acreditar. Você pode tentar buscar possibilidades, humanamente falando, que não se encaixa no crer que Jesus ressuscitou. Mas existe algo muito interessante nas Escrituras: o Espírito Santo é que convence a pessoa a respeito da ressurreição de Jesus. O Espírito Santo gera um milagre incompreensível, que vai além do entendimento, da razão, da explicação humana.
e faz com que essa pessoa passe a crer nesse absurdo chamado ressurreição. Para quem passa a crer, nenhuma prova é necessária, porque é algo que o domina de dentro para fora. Mas para quem não crê, nenhuma prova basta. Essa pessoa sempre vai estar à procura de provas, e nenhuma prova que ela encontre vai bastar. Mas para quem crê, nenhuma prova é necessária. Não que talvez não existam, mas para essa pessoa que crê, não precisa de provas, porque é algo que vem de dentro. O coração, a alma, a mente, o ser, passou a ser convencido por esse absurdo da ressurreição. A ressurreição é um ensinamento absurdo. E aí eu te faço uma pergunta sincera que você não precisa responder, mas pensar na sua resposta. Você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Se você crê, isso é um sinal maravilhoso, que o Espírito Santo te regenerou. Se você crê, mesmo sem entender, se você crê, mesmo sem encontrar uma lógica humana, você simplesmente crê, é porque você foi alcançado pelo poder do ressurreto, mediante o seu Espírito, e Ele te convenceu desse fato inexplicável, imensurável, absurdo, mas que Ele assim o fez. Se você é alguém que não crê na ressurreição, essa é a noite de você falar: Jesus, eu não creio nessa história de ressurreição. A minha alma, o meu ser, não é convencido disso. E eu já percebi que por mim mesmo, eu não consigo crer. Mas se existe esse milagre, essa metamorfose, essa transformação, essa metanoia, essa mudança de mente, gerada pelo teu Espírito, eis-me aqui, faz isso em mim, porque eu não consigo crer. Essa é a sinceridade que nós temos que ter diante de tais revelações das Sagradas Escrituras. E quando a gente fala a respeito da ressurreição, existem teorias que tentam negar a ressurreição ou explicar esse evento. A primeira delas vai ser dita que, na verdade, os discípulos, depois que Jesus morrera, no sábado, eles foram até o túmulo, de alguma forma, tiraram aqueles guardas, removeram aquela pedra gigante, pegaram o corpo de Jesus morto, porque ele não ressuscitou, sumiram com o corpo de Jesus e saíram falando que Jesus havia ressuscitado. Essa é uma das teorias que muitos se apegam para dizer que essa história de ressurreição nunca aconteceu. É uma história, é uma fábula, é um mito. Só que quando a gente olha o relato das Escrituras, esses que eles dizem que roubaram o corpo de Jesus, são aqueles que na quinta-feira, quando Jesus já é preso no Getsêmani, quando Jesus está na cruz, o abandonam. Os discípulos são covardes. Os únicos que estão ali é João, Maria, esposa de Cleopas. Aquela multidão de discípulos, os apóstolos, não estão, eles estão amedrontados. Que milagre é esse de coragem, que de uma sexta-feira covarde, agora eles resolvem, no sábado, ir lá, enfrentar a guarda que foi colocada diante do túmulo, de alguma maneira convencê-los ou tirá-los de cena, remover uma pedra e pegar o corpo. Não combina, não faz nenhum sentido. A outra teoria da conspiração é que Jesus não morreu na cruz. Na verdade, ele experimentou algo que hoje é chamado de EQM, experiência de quase morte. Ele desmaiou na cruz, diante de todo aquele flagelo, aquela tortura, ele desmaia. E quando eles pegam aquele corpo achando que estava morto e colocam no sepulcro, Jesus volta, ele sai do desmaio, e sai, foge e se esconde. Essa é a segunda teoria da conspiração. Agora, se isso fosse verdade, como alguém com um corpo todo dilacerado, porque o instrumento de tortura, a máquina de matar romana, aqueles flagelos praticamente matavam a pessoa no pátio dos soldados romanos. Prova que quando Jesus vai levar a cruz,
vai levar uma das partes, ele não aguenta e cai à beira do caminho. Agora, como que ele, nessa situação, numa sexta-feira, no sábado, volta de um desmaio, consegue se levantar e pegar uma pedra pesadíssima, que no mínimo 4 pessoas faziam necessário para removê-la, e ele sozinho remove a pedra, dá um couro naqueles soldados e foge. Tem que ter muita fé para acreditar nessas duas teorias que são bem complicadas. A outra teoria, a terceira, é que na verdade, antes de Jesus morrer, ele foi substituído por um outro malfeitor. Quem morreu na cruz não foi Jesus. No último ato da morte, no caminho da via sacra, tiraram Jesus de cena e colocaram outra pessoa, e essa pessoa morre no lugar de Jesus. Eu ia contar um filme para vocês, não vou contar não, porque aí se eu já falar essa parte que eu mato o filme inteiro. Basicamente acontece isso, é um filme maravilhoso, fez assim o mundo chorar. Nem lembro o nome do filme, porque se eu falar agora, se associar, você vai já saber o fim, você não vai querer assistir. Mas, se isso tivesse acontecido, o Império Romano cairia em descrédito, porque estaria poupando alguém que poderia se rebelar contra o próprio imperador, por isso que ele foi crucificado. E tem a quarta teoria, a teoria de que de fato Jesus de Nazaré é quem ele diz ser, é Deus, e ele ressuscitou ao terceiro dia, e com um poder incompreensível, aquela pedra se remove, aqueles soldados assim, puf, e ele sai. Tem essas 4 teorias. Para mim, requer menos fé na ressurreição verdadeira do que nas demais, com todas as implicações que tem. Mas falar que Jesus ressuscitou não é uma formulação humana, é um ato do Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher. Mas nós precisamos responder essa pergunta: Jesus ressuscitou, e agora? E agora? Vamos perguntar para Jesus, vamos olhar para as palavras de Jesus. O que significa a ressurreição para o Senhor Jesus? E o que significa a ressurreição para nós, séculos e séculos depois? O que significa para você a ressurreição? Depois que Jesus ressuscita, ele tem alguns movimentos. Um deles nós cantamos aqui. Ele vai ao encontro de 2 discípulos que estavam desanimados, desacreditados, voltando para a aldeia de Emaús. Nós não cantamos isso? Que na mesa os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem ele é. É um texto que conta a história de Jesus indo ao encontro desses 2 discípulos. E esses 2 discípulos não reconhecem quem Jesus é. Até que Jesus, estando na mesa com eles, dentro da casa, quando Jesus parte o pão, o texto sagrado diz que os olhos se abrem. E agora eles reconhecem quem Jesus é. E agora, o que Jesus faz pós-ressurreição? Ele vai à procura de pessoas que deixaram de acreditar. Gente que está se afastando. Gente que está desesperançosa. Porque quando Jesus pergunta, a resposta desses discípulos é: nós esperávamos que ele haveria de redimir a Israel. Quem esperava não espera mais. Quem não espera mais é porque está numa desesperança. E quem cai na desesperança é questão de tempo de cair no desespero. E Jesus vai ao encontro dessas pessoas que perderam a esperança. A ressurreição é para a gente que talvez o coração está tão abalado pelo fato da sua morte, tão abalado na vida, tão desacreditado que as coisas podem continuar, que tentam fugir da própria história, que tentam voltar para suas aldeias. E Jesus vai ao encontro dessas pessoas. Ele se assenta à mesa, e perceba que na mesa os olhos se abrem, porque ele está reproduzindo a mesa da quinta-feira pós-ressurreição. Não apenas isso, no Evangelho de João, Pedro, mesmo tendo sido avisado que Jesus ressuscitara, diz o texto sagrado que ele chama os seus amigos e vai pescar. Vamos voltar para as nossas velhas práticas. Vamos voltar para a pesca. Afinal de contas, não deu certo.
Nós esperávamos que ele ia promover uma revolução, ele morreu. Nós achávamos que ele ia tomar o poder de Israel e nos conceder, ele não fez isso. Eu vou voltar para a pesca, vocês querem vir comigo? E diz o texto que os discípulos foram com Jesus. Aqui um pequeno comentário. É impressionante quando o nosso coração, diante das nossas decepções, nós podemos recorrer a ambientes que podem ser ilegítimos ou até legítimos, mas nos tira de onde nós deveríamos estar. Voltar a pescar não era uma coisa ruim, era a profissão de Pedro, mas quando ele volta à pesca, que é uma coisa boa, ele está simplesmente regredindo do lugar que Deus o havia chamado. E não apenas ele se afasta, ele se distancia, mas ele leva consigo outras pessoas para o seu distanciamento. Tem pessoas que, quando se decepcionam de alguma maneira, a tendência não é apenas essas pessoas se distanciarem da relação comunitária. A gente precisa entender que esse texto não tem a ver com Pedro propriamente dito, mas para a comunidade que Pedro representa e Pedro pastoreia. Então, quando Pedro está se afastando e levando consigo seus amigos, é como se o texto estivesse dizendo: essa comunidade, no passar do tempo, foi desacreditando e foi se afastando. Pessoas foram se distanciando, e não apenas elas se distanciaram, mas elas levaram outras pessoas no distanciamento juntos. E o que Jesus faz? Vai na praia, chama Pedro, chama os discípulos, tem a experiência de uma grande pesca, e ali Pedro reconhece que é Jesus de Nazaré. E agora, pós-ressurreição, Jesus vai ao encontro daqueles que estão desesperançosos, desesperados, desacreditados, distantes. E o texto que eu quero ler com vocês, que é o texto principal, fala do Cristo que vai ao encontro de pessoas feridas. Presta atenção. Jesus ressuscitou, e agora? Ele vai ao encontro de pessoas feridas. Talvez essa noite você seja uma pessoa ferida. Ele vai ao teu encontro, e você vai entender o porquê Jesus tem em si uma atração pelo ferido. O texto que eu estou citando é o Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 24 ao 29. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, acompanhar no seu aplicativo ou na projeção, fique à vontade. Diz assim o texto sagrado: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos orar mais uma vez agora? Feche os seus olhos, por favor, para você não se distrair. Peça para Deus falar com você essa noite, para que o Espírito Santo ilumine a sua mente, te ensine a palavra, e não apenas um conhecimento teórico, mas que ele se torne prático em você. Tenha o seu tempo de oração, e ore ao Senhor dessa forma.
Eu vou pedir para que a nossa irmã Nice faça essa oração a Deus, pedindo que o Espírito Santo nos oriente no decorrer da mensagem. Amém. Obrigado, minha irmã. No Evangelho de João, Judas, por mais que ele seja o traidor, ele passa bem despercebido. Nos outros evangelhos há um foco na pessoa de Judas, mas no Evangelho de João não. O grande foco dos traidores, ou das figuras mais controversas, não está propriamente ou exclusivamente em Judas, mas em dois personagens, Pedro e Tomé. São os dois discípulos, os dois apóstolos, que o Evangelho de João quer chamar a nossa atenção. Por exemplo, nós temos no meio do Evangelho, no último milagre que Jesus realizou, dos 7 escolhidos por João, nós temos a ressurreição de Lázaro. E quem é o porta-voz que vai chamar os discípulos para irem até Betânia, apesar dos pesares, e se torna a grande voz na ressurreição? É Tomé. Nós temos um versículo tão conhecido em João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você lê o capítulo 14, o grande nome ali é Tomé. Por isso que o Evangelho caminha terminando falando de Tomé. Os dois personagens a serem restaurados, resgatados e evidenciados no Evangelho de João é Tomé e Pedro. Não sei se você já ouviu a história de Tomé. É uma história que é contada na história da igreja, não é contada na Bíblia. Depois que Tomé tem esse encontro com Jesus, a vida dele muda, e Tomé agora se torna um discípulo, um apóstolo muito ousado, e ele vai até as Índias, diz a história da igreja, e lá nas Índias, ele prega com autoridade, e na Índia, ele vai ser considerado o santo padroeiro dos céticos. Parece meio contradizente, né? Ou seja, um apóstolo que leva o evangelho até eles, se torna ali naquela região da Índia, no contexto da igreja etíope, Tomé, o santo dos céticos. Ou seja, quando você se torna uma pessoa cética, olhe para Tomé, veja a história de Tomé. Só que ser cético, duvidar, a forma que Tomé assim está fazendo esse texto que nós lemos, é diferente da dúvida que nós temos. Hoje há pessoas que duvidam se Deus existe, se existe de fato um Deus que construiu todo esse universo que nós cantamos. Mas naquele tempo isso não estava em xeque, não estava em dúvida. Ninguém tinha dúvida a respeito da existência de deuses ou de um Deus. Não havia ateu naquela época, como nós assim conhecemos no nosso tempo. Os ateus naquele tempo, que os cristãos são chamados de ateus na Bíblia, é porque eles não criam em Deus da forma que as pessoas criam. A forma que os cristãos apresentam Deus é diferente de todos, por isso que eles são chamados de ateus, ou seja, que não crê no Deus na forma que nós cremos, então vocês são ateus. Mas negar a existência da divindade, isso não existia. Cada um cria em Deus de uma forma, mas ninguém duvidava da existência de Deus. A questão é, quem é esse Deus? Como esse Deus se relaciona? Como que esse Deus interage comigo? Como que esse Deus interage na história? Ou os deuses interagem na história? A dúvida de Tomé é essa: eu só irei crer se eu tiver esse encontro. E a Bíblia é marcada por encontros.
os encontros mudam completamente a vida das pessoas. Eu já falei isso em outra oportunidade. Você tem várias histórias de encontros que você teve que mudou radicalmente a sua vida, para bom ou ruim. Tem encontros que complicaram a nossa vida, tem encontros que mais nos pioraram, mais nos complicaram do que nos ajudaram. Tem outros encontros, gente que a gente encontrou, que fez um bem imenso para o nosso coração. Só que quando a gente fala de encontro, pressupõe-se duas coisas: quem encontra não está perdido, mas quem é encontrado estava perdido. Você entendeu essa lógica? Quem encontra não estava perdido, mas quem foi encontrado, achado, essa pessoa estava perdida. Aí, se a gente fala de um encontro entre nós, a pessoa, e Jesus, quem é que nessa história estava perdido? Jesus ou o ser humano? Jesus ou você? Pode falar sem medo. Nós, a não ser que você ache que Jesus está perdido. Jesus chegou e falou assim: nossa, eu estava perdido na minha história, mas que bom que eu te encontrei, ou que bom que você me encontrou. Eu estava andando assim na igreja, não sei saber, você me chamou, que bom que você me encontrou. Você não pensa assim. Quem encontra não está perdido, quem é encontrado é o que era perdido. E as escrituras afirmam que nós estávamos perdidos, e Jesus nos encontrou. Então todos esses encontros, que aparentemente são casuais, eles são providenciais. Aqueles 2 discípulos que eu citei na primeira história, estão andando para Emaús perdidos, sem saber o que vai ser da vida, estamos desesperançosos, desesperados, estão perdidos, mas Jesus vai ao encontro deles, e agora eles são encontrados e encontram Jesus. Pedro está perdido. Quem é que vai ao encontro de Jesus e chama, que vai ao encontro de Pedro e o chama? Jesus. Tomé está perdido, mas Jesus vai ao encontro de Tomé. Agora, vamos voltar para o texto, para a gente aprender algumas questões, depois eu vou mostrar umas frases, para a gente fechar a mensagem. Olha o que o texto diz: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo. Parem um pouquinho. Dídimo, você acha que Dídimo é sobrenome? Posso falar uma coisa linda? Dídimo é um apelido carinhoso. Olha como Jesus tratava os seus discípulos. A gente lê, por exemplo, na Bíblia, Tiago Menor. Quem já assistiu The Chosen, eles conseguiram captar. E como que eles chamam o Tiago Menor? Tem o Tiago Menor e o Tiago Maior na Bíblia, não tem? Tiaguinho. Ô Tiaguinho. Ô Tiagão. Ô Dídimo. É um Jesus que tem um carinho, tem uma afinidade. E esse Tomé, chamado Dídimo, olha o que vai dizer: não estava com eles quando veio Jesus. A pergunta é: onde Tomé estava? Não sabemos onde ele estava, mas ele não estava onde deveria estar. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Tem experiências que nós perdemos na vida, porque nós não estamos onde deveríamos estar, e estamos onde não deveríamos estar. Por mais que onde estejamos seja até um lugar bom, mas se era um lugar inapropriado naquele momento para você estar, você perdeu a grande experiência por não estar onde deveria. Ou seja, os discípulos têm esse encontro, mas Tomé não. Onde Tomé estava? Sendo que a todo instante a fala de Jesus é que eles permaneçam juntos em Jerusalém. Tomé estava em qualquer outro lugar, menos onde ele deveria estar. Então guarda isso no teu coração. Tem bênçãos da parte de Deus, tem experiências junto ao Senhor, que você deixa de experimentar, pelo fato de estar onde não deveria estar. E o pior, não é estar onde não deveria estar, é não estar onde deveria estar. Eu sei que tem muita gente que hoje, por exemplo, está trabalhando, literalmente está trabalhando. Temos irmãos que rodam turno, que no domingo não podem estar.
mas a quantidade de pessoas que poderiam estar e não estão, não porque tem uma justificativa, não para mim, mas uma justificativa para a vida, e prefere estar em qualquer outro lugar, no conforto da sua casa, na acomodação de frente de uma TV, fazendo seja lá o que for, mas sempre escolhem não estar onde deveriam estar e poderiam estar. Se você é uma pessoa que podendo estar, escolhe não estar, você está perdendo muita coisa da parte de Deus. Mas que bom que você está essa noite aqui para ouvir isso. Tem gente que de repente deixa de estar onde deveria estar, e quando volta a estar, volta com a vida toda arrebentada. E aí eu vou ouvir a pergunta simples que eu faço, ou que eu deixo subentendida para não gerar culpa, é: você esteve em tantos outros lugares, mas onde você deveria estar e poderia estar, você escolheu não estar. Aonde Tomé estava, sabe-se lá, mas ele não estava onde deveria estar. E o texto vai continuar. Não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Olha que experiência maravilhosa. Nós estávamos onde deveríamos estar, juntos, e nós vimos o Senhor. Por que Tomé não viu o Senhor? Porque não estava onde deveria estar, e estava onde deveria estar. Você entendeu esse tanto de está aí? Entendeu? Então vamos prosseguir. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Agora presta atenção. Tomé não tinha dificuldade em crer em ressurreição. Às vezes as pessoas olham para esse texto falando assim: Tomé não cria na ressurreição de Jesus. Tomé não cria que alguém poderia ressuscitar. Mas lembra que eu falei? No meio do evangelho, o último milagre de Jesus foi o quê? Ressuscitar Lázaro. Quem é que estava na frente da comitiva desse milagre? Tomé. Tomé viu Lázaro todo envolto em panos. Tomé presenciou uma ressurreição. Então a incredulidade de Tomé não era se Jesus poderia ressuscitar, mas é se Jesus ressuscitou como um Deus ferido. Se Jesus ressuscitou como ele conheceu Jesus de Nazaré. Para ele não bastava aparecer Jesus ressurreto. O acreditar é: esse Jesus carrega as chagas de um Deus ferido. E a beleza desse texto é que mesmo depois da ressurreição, Jesus aparece com as suas marcas. As marcas não desapareceram. O corpo glorificado, ressurreto de Jesus trazia a marca ao lado e as marcas nas suas mãos. Guarda essa informação para depois a gente digerir. E aí o texto caminha para dizer: passado 8 dias, então Tomé falou assim: se eu ver e tocar, eu quero tocar. Aí tudo bem. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Opa, o cenário mudou. Primeiramente, Tomé não estava onde deveria estar, perdeu de ter tido um encontro com Jesus. Mas agora Tomé está onde deveria estar, e estando onde deveria, olha o que acontece. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Imagina esse milagre, as portas trancadas. Eventualmente eles estão receosos por aquilo que pode acontecer com eles. Com as portas trancadas, esse Jesus ressurreto
passa de forma inexplicável por essas portas, por essas paredes, e apresenta no meio deles, e diz: paz seja convosco. E diante dessa declaração, o shalom, a vitória, a ideia de shalom, de paz, é vitória. E logo disse a Tomé. Ele sabia o que Tomé precisava. Ele sabia o que Tomé tinha dito. Tomé não falou na presença de Jesus, mas Jesus sabia a necessidade que Tomé tinha. E ali ele foi ao encontro de Tomé e disse: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Toca. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Sabe o que Tomé está dizendo para Jesus? O que João está dizendo? Eu só creio no ressurreto ferido. E o evangelho de João começa enfatizando que o verbo se fez carne, o verbo se fez gente, gente como a gente, já dizia o poeta nosso. Se fez gente como a gente, nasceu, cresceu, viveu. E diante de tudo isso, o evangelho vai construindo que Deus se fez gente, e um Deus que se permitiu ser ferido, ser crucificado, ser morto. O Deus que Tomé não crê, o Jesus ressurreto que ele nega crer, é um Jesus não ferido, um ressurreto sem as suas marcas. E Jesus diz a ele: eu sou ressurreto, mas eu ainda carrego as minhas marcas, e são as minhas marcas que vão testemunhar para você quem eu sou. Agora, só para a gente digerir algumas frases. Jesus ressuscitou e suas marcas permaneceram, porém ele não sentia mais as dores, elas se tornaram testemunho. Presta atenção nisso aqui. Quando Jesus recebeu essas marcas nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado, você acha que isso doeu? Sim ou não? Sim, e muito. A ressurreição curou Jesus. A ressurreição, o poder do Espírito da ressurreição, curou Jesus de suas feridas. Mas as marcas permaneceram. Essas marcas doíam no corpo ressuscitado? Não, mas as marcas permaneceram, porque as marcas eram testemunhos da crucificação e da morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. Em outras palavras, as marcas permaneceram, mas não havia essa dor. Guarda isso. Hoje você é ressurreto nele. Deixa eu explicar isso aqui. Nós vamos experimentar de duas ressurreições. A primeira ressurreição é aquela que você experimenta quando você se rende a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Você estava morto nos seus delitos e pecados, agora Ele te ressuscitou. A primeira ressurreição que nós experimentamos é a espiritual. Você agora está em Cristo, você foi ressurreto. Paulo fala isso constantemente. A segunda ressurreição, que talvez iremos experimentar ou não, é aquela que, quando morrermos, um dia, a trombeta irá tocar, e ao soar da trombeta, primeiramente os mortos em Cristo ressuscitam, e têm o seu corpo glorificado. Então hoje, você já experimentou de uma ressurreição. Se você experimentou dessa ressurreição, olha isso, você hoje é ressurreto nele, mas suas marcas permanecem. Se ainda dói em você, é porque o poder da ressurreição ainda não permeou a sua dor. Hoje você pode tocar nele. Quem é ressurreto continua com suas marcas, as marcas, as feridas feitas no passado.
mas isso se tornam marcas que não doem mais. A pergunta que eu lhe faço: as marcas que você carrega hoje, você que já se entregou a Jesus, mas eu tenho meu passado. Tem mesmo. Eu tenho marcas do meu passado e vai ter mesmo. É importante que tenha essas marcas. As marcas de Jesus não foram arrancadas, estavam ali. Mesmo você entregando a sua vida para Jesus, você vai carregar as marcas da sua história, porque elas testemunham você como um ser humano. Mas se você foi ressurreto, se você é de Jesus, essas marcas não podem mais doer constantemente em você. Se essas marcas ainda doem, se há em você essas feridas ainda dolorosas, é porque você ainda não teve a sua dor permeada pelo poder da ressurreição. Mas essa noite você pode tocar em Jesus e ter a sua dor permeada pelo poder da ressurreição, e parar de ficar sentindo essa dor das marcas que você vai continuar carregando, marcas que talvez você se lembra delas e dói. Tem feridas que quando você se lembra, dói. Tem marcas no teu corpo, na tua alma, que quando você lembra, olha, dói. Eu já contei para vocês isso várias vezes. Quando eu era pequenininho, devia ter meus 3, 4 aninhos, jogando futebol sozinho no quintal de casa, fiz um gol, sozinho. Driblei o goleiro e fiz o gol, sozinho. Eu queria comemorar com alguém, que eu vi na TV, os jogadores comemorando, eu queria abraçar alguém. Olhei para o lado, não vi ninguém. Olhei para o outro, vi o cachorro do vizinho. Fui abraçar o cachorro do vizinho. Ele não entendeu, talvez era do time adversário. E aquele cachorro, mas mordeu com uma força e rasgou meu braço. E eu lembro direitinho, uma criança com aquele pedaço de carne para fora, chorando indo para o hospital, tomando injeção ali, costurando. Durante muito tempo eu ouvia o latido de qualquer cachorro, eu urinava nas calças, chorava. Eu lembro direitinho, eu correndo para perto da minha mãe, segurando, e tremia de medo. Não podia ouvir o latido de um cachorro. No passar do tempo, eu já podia até ouvir o latido do cachorro, que eu não sofria tanto. Hoje, eu olho para essa ferida, essa cicatriz, para essa marca, e eu lembro exatamente a cena, mas hoje eu lembro sem sentir dor. Hoje eu não sofro mais por isso. A mesma forma é o que a ressurreição faz na vida de uma pessoa. Você pode até carregar cicatrizes do que aconteceu, mas se o poder da ressurreição permeou você, não dói mais. Não dói. Você até fala da cicatriz, está aqui, ó. Você até conta a história, mas não dói. A ressurreição te reconstruiu. E aí, as suas marcas existem para que outros toquem e creiam no Deus em quem você crê. Elas são testemunhas da sua ressurreição. Suas feridas não venceram você. Oh, meu Deus do céu, entenda isso. As suas marcas que você carrega na tua história, elas estão aí, e elas podem ser usadas para testemunhar o Deus que fez com que você não morresse nessas feridas. As suas marcas podem ser testemunhas. Você já parou para pensar em falar das suas cicatrizes, em falar das suas marcas? Sabe por que eu não falo ainda, pastor? Porque ainda dói. Ainda dói o que o meu esposo fez comigo, ainda dói o que a esposa fez comigo, ainda dói o que meus filhos fizeram, o que os meus pais fizeram, ainda dói o que deixaram de fazer, ainda está doendo. E se essa noite você experimentar um pouco mais do poder reconstrutor, restaurador da ressurreição? Você já é um ressurreto, você entregou sua vida para Jesus, você pode ser curado dessa dor, não senti-la mais, e isso se transformar num testemunho. Tem gente esperando para ouvir o seu testemunho da sua dor. Suas feridas não te venceram. Últimas 2 telinhas. Toque as feridas de quem quer ser curado e encontre Deus no ferido, pois Jesus é o Deus ferido. Eu amo essa expressão dos teólogos, o Deus ferido. Jesus é o Deus que se feriu, se permitiu ser ferido. Por quê? Para se identificar com a sua ferida.
Deus pode te visitar na sua dor, na sua ferida, porque Ele é o Deus ferido. Ele continua com as cicatrizes dele. Então, toque as feridas de quem quer ser curado. Você conhece pessoas que estão enfermas? Você conhece pessoas feridas? Toque essas pessoas. Toque. Encontre essas pessoas. Porque você vai encontrar Deus no ferido. Entenda isso. Você não vai encontrar Deus no poderoso. Você vai encontrar Deus no quebrantado, no amassado, no ferido. E a hora que você toca as feridas dessa pessoa, você tem um encontro com Deus nela. Está entendendo? Mas tem um detalhe, um alerta. Termino com esse alerta. Não toque as feridas de quem não quer ser curado, porque elas podem transferir a você uma responsabilidade que não é sua. Há quem use a própria dor para justificar a acomodação e buscar atenção constante. Presta atenção nesse alerta. Quem não quer ser curado, quem não quer ser ajudado, não toque nas feridas dessa pessoa, porque mais cedo ou mais tarde, ela vai te responsabilizar pela dor dela. Quem não quer ser curado, quem não quer se resolver, quem não quer ajuda, com todo amor e carinho, deixa a pessoa no canto dela. Quando ela quiser ajuda, quando ela quiser ser curada, aí você se dispõe. Porque se você insistir em querer ajudar quem não quer ser ajudado, em querer curar quem não quer ser curado, você vai se tornar coparticipante e responsável, mais cedo ou mais tarde. Essa pessoa vai dizer: eu estou assim por causa dele. Eu já quebrei a cara com isso. Já quebrei a cara. De ir lá tentar ajudar e depois eu saí como o culpado da ferida. Falei: mas quando eu cheguei, você já estava toda feridona. Como que sou eu? Quem não quer ser ajudado, quem não quer ser curado, não adianta. Se você for tentar, só vai piorar. E aí o texto que eu coloquei vai dizer assim: há quem use a própria dor para justificar a acomodação e buscar atenção constante. Sabe por que tem gente que não quer ser curada? Porque é gente que quer ter uma justificativa do porquê vive acomodado como vive na vida. Ela tem que continuar tendo um vilão para a história dela. Ela tem que encontrar o vilão. E quando ela encontra, ela nem quer saber se é ou se não é. Ela nem quer explicação se é ou se não é. Ela precisa de um bode expiatório. Ela precisa. Meu Deus do céu, agora que eu pensei numa coisa. Não é 7h30, né? Não é 7h30 agora. 8h20. Olha, gente, eu estou olhando aquele relógio, olha. Falei: gente, o tempo não é possível que a gente fez tudo em meia hora. Olha lá, 7h33 no relógio. 8h19. A gente vai orar para terminar. Só bate o zóio nas telas. Vamos lá, vamos ler juntos? Eu falo, vocês repetem. Jesus ressuscitou e suas marcas permaneceram. Porém, ele não sentia mais as dores. Elas se tornaram testemunho. Ah, Jesus amado, as marcas de Jesus permanecem, porque testemunha do sofrimento e do amor dele. Ele é o servo sofredor. Outra telinha. Você hoje é ressurreto nele, mas suas marcas permanecem. Se ainda dói, é porque o poder da ressurreição ainda não permeou sua dor. Hoje você pode tocar nele. Próxima. As suas marcas existem para que outros toquem e creiam no Deus em quem você crê. Elas são testemunhas da sua ressurreição. Suas feridas não venceram você. Toque as feridas de quem quer ser curado e encontre Deus
no ferido, pois Jesus é o Deus ferido. Não toque as feridas de quem não quer ser curado, pois elas podem transferir a você uma responsabilidade que não é sua. Há quem use a própria dor para justificar a acomodação e buscar atenção constante. Amém. Depois eu vou jogar essas telas para que vocês leiam e releiam durante a semana. Eu falei que a nossa Páscoa não está limitada a apenas um dia do calendário. A nossa Páscoa, que é Cristo morto e ressurreto, acontece sempre que nós celebramos a ceia. E faremos isso agora. Quero chamar à frente os presbíteros, por favor, juntamente com o Ministério de Louvor. Jesus ressuscitou, e agora? E agora, você não precisa ficar preso na tua dor. E agora, você não precisa ficar sentindo mais essa dor. E agora, você pode usar as suas feridas, as suas marcas, como testemunho para outras pessoas. Mas só faça isso com quem quer.